Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Mais um dia que se segue na presença dEle. E eu quero mandar um abraço especial a todos os membros dessa família Palavra que Salva, que estão inscritos aqui, que participam, que ouvem, que veem as mensagens aí. É muito bom estar com vocês. Muito obrigado por vocês fazerem parte dessa história, né? Fazer parte dessa família, fazer parte da convivência com esse pastor. Eu muito me alegro em saber que vocês estão participando conosco desse momento tão especial. Você que está nos assistindo agora pela primeira vez, você é convidado a participar desse grupo, dessa família e fazer parte. Né? E você que está assistindo também pode dar um gostei ou não gostei. Então vamos lá, a palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo 9, verso 1 e 2. Diz assim: entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Glórias ao nome do Senhor. Vamos falar um pouco de acessibilidade e de portadores de deficiência. Né? E aí surge uma pergunta que fica para nós refletirmos. Né? Você está preparado para acolher pessoas portadoras de deficiência? Quando eu falo você é a igreja, né? Não estou me referindo somente ao templo, mas à igreja. Nós, como igreja, estamos preparados para acolher essas pessoas que são portadoras, seja de qualquer deficiência que for. Às vezes a gente diz assim, não, pastor, mas tudo bem, tem rampas de acesso, tem vaga no estacionamento, né? Acesso suficiente, tem instalações próprias, tem e acessíveis, tem adequações que nós fizemos, né? Tá tudo prontinho, tudo formado, tudo feito para atender essas pessoas, deixar essas pessoas bem à vontade, bem acolhidas. Será que só isso é o suficiente? Fica uma reflexão. Será que só isso é suficiente? Então, essas deficiências ou esses portadores, nós podemos ver em duas dimensões. A dimensão de aspectos funcionais e a dimensão de aspectos sociais relacionais. Né? A primeira dimensão, que é de aspectos funcionais, diz respeito ao quê? Essa pessoa ela tem uma limitação. Tá? Uma parte do corpo dela não reage como deveria, não funciona como deveria funcionar. Então, claramente se vê uma deficiência, uma necessidade, né? Parte de algum membro que não funciona. Esse é o aspecto funcional dessa deficiência, né? Mas que é visto por todos ali, né? Que é feito toda essa acessibilidade para que essa pessoa possa se sentir bem, confortada, uma rampa de acesso, um estacionamento, tudo isso está incluso nessa dimensão funcional, né? Nesse aspecto funcional. Mas também existe o aspecto social relacional. Nossas atitudes para com essas pessoas portadoras com deficiência, né? Elas, às vezes, dependendo da nossa resposta, de nossas atitudes com essas situações, diante dessas situações de pessoas portadoras com deficiência, ela pode ser mais prejudicial do que essas acessibilidades físicas, funcionais, né? Por quê? Porque às vezes a igreja, as pessoas não estão preparadas. Talvez o preparo dos aspectos funcionais esteja ali. Rampa de acesso, estacionamento, local, banheiro e tudo, toda essa parte funcional está ok. Mas a parte relacional não.
né? Então tem uma coisa que é interessante, que marca essa questão da acessibilidade para a igreja, que é, às vezes as pessoas têm medo de se relacionar com essas pessoas portadoras de alguma deficiência. Medo, simplesmente medo, né? Por quê? Porque surge uma, uma, uma insegurança, né? Uma insegurança que é trazida, que vem, né? A ansiedade, né? Às vezes a ansiedade, né? Por não saber como fazer, como reagir, mostra essa situação. Então, a pessoa diante de uma, de uma, de uma outra pessoa portadora de uma deficiência, ela pode ressaltar as suas necessidades e não as necessidades daquela pessoa portadora de deficiência. Então, essa insegurança, ela vai surgir. Ela pode surgir. Por quê? Porque eu não estava preparado para lidar com esse tipo de pessoas. Eu não estava preparado para receber esse tipo de pessoas da forma relacional. Para entender, para acolher, para trazer próximo de mim. Por quê? Porque o meu medo, a minha ansiedade, a minha insegurança me impedem de fazer isso. E aí o que acontece? Ao invés de haver uma aproximação, pelo contrário, vai haver um distanciamento. Um distanciamento, na realidade. Distanciamento. Vai ficar longe. E você vê que Jesus, quando essa pessoa vem até ele, né, de maneira nenhuma ele se distancia. De maneira nenhuma ele rotula ou discrimina essa pessoa. Pelo contrário, ele acolhe, né, e dá aquilo que aquela pessoa deseja, aquilo que aquela pessoa veio buscar naquele momento, que é a cura. Então, por esse aspecto, nós podemos entender que não só então significa que eu vou ter que fazer um milagre, porque essa pessoa é deficiente, eu vou ter que fazer ela andar. Não, porque a cura não é somente no aspecto físico, mas no aspecto emocional, afetivo, né? Então, o fato de eu acolher essa pessoa dá a possibilidade dessa pessoa se sentir amada, se sentir acolhida, se sentir importante naquele meio. Isso ressalta, isso salta diante da deficiência que ela tem. Por quê? Porque essa forma como ela foi recebida, essa forma como ela foi acolhida, supera essa deficiência. Ela se sente amada, ela se sente acolhida. Isso é mais do que tudo. Então, a Bíblia diz que Jesus, ele amou a sua igreja e se entregou por ela. Se entregou pela sua igreja. Amou incondicionalmente. E assim, também nós devemos decidir amar e nos aproximar dessas pessoas incondicionalmente, assim como Jesus. Não é porque tem uma deficiência, portadora de uma dificuldade, que não pode ser acolhida, que não pode ser amada, que não pode se sentir amada. Então, esse Jesus, que acolheu esse paralítico e disse a ele: tenha bom ânimo, é um grande exemplo para nós. Siga o exemplo de Cristo e não se limite a aspectos funcionais, de construir uma boa acessibilidade para essa pessoa, de um bom banheiro, de uma boa rampa, de um bom estacionamento. Não. Mas os aspectos sociais, relacionais, devem ser mais fortes nesse sentido. Que Deus te abençoe nesse dia, derrame sobre você a sua graça, o seu amor e as suas misericórdias, em nome de Jesus. Amém.